No programa Jovem Pan Esportes, especialistas falam sobre invencibilidade de 10 jogos do Corinthians. E tá sobrando com o timão dele, tá sobrando com o Corinthians. Eu quero só ler aqui um negocinho, tá? Que eu vi na internet hoje, pra calar o senhor Flávio Prado e pra calar o senhor Vanderlei Nogueira, que fica com essa palhaçada que argentino dá frio na espinha. Ontem, porrada nos argentinos. Argentinos Júniors fora, River Plate fora, News Old Boys fora. E aí eu vou lembrar pro Flávio Prado, que diz que o Corinthians é uma chacota sul-americana, que o Corinthians, velho Vamp, pra te passar a palavra, que hoje eu quero te deixar aquele Rottweiler brabo. O Corinthians é o único brasileiro a eliminar Boca Juniors, River Plate, Racing e News Old Boys como visitante. Pronto, eu levanto essa bola pra você, eu te deixo cortar com o seu Corinthians e você hoje tá empolgado. Hoje você chegou com o peito estufado. Mandou isso aí pra ele. Não, eu vi na internet. Eu vi na internet, recortei e falei, vou trazer pra calar a boca do Flávio Prado, velho. Tá certo. Boa tarde, Tico. Boa tarde, Fábio, Perno. Boa tarde, professor Vanderlei. Boa tarde a todos. Né, o Corinthians aí, numa missão... Não digo nem árdua, que o jogo ontem pra mim não foi tão assim... O New Old Boys pressionou tanto. Mas não foi fácil também. Exigiu tanto do Cássio. Mas não foi fácil também. As bolas que foram, não foram tudo bolas defensáveis, tranquilo. Não teve aqui. Acho que só um chute cruzado que o Fábio Santos tirou ali, uma bola cruzada, mas nada assim de muito difícil. Estádio lotado, pressão, tudo. Isso todo mundo sabe que em qualquer situação, quando vai na Argentina, é sempre assim. Os irmãos sempre lotam seus estádios, capacidade máxima, os estádios são menores. Né? O estádio do River agora que cabe quase 100 mil pessoas, né? 90. Mas eu não vi ontem assim, um Corinthians sendo pressionado a todo momento. Posse de bola, bola cruzada, cabeçadas, chutes de fora da área, mas tudo tranquilo pro Cássio. Corinthians passa e provavelmente deve pegar o Estudiantes, né? Que abriu uma vantagem boa, joga contra o Goiás. Acho que, se não me engano, é hoje, né? É hoje. O Estudiantes ganhou de 3-0. Né? Tem uma vantagem já boa. Já passou, o Estudiantes já passou. Tem uma vantagem boa. Corinthians passou, tá tranquilo, dá tranquilidade. Agora olhar pro brasileiro, viu? Agora, Piperno, a gente tava falando disso ontem, que a situação do Corinthians no brasileiro continua complicada. O Corinthians está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Agora, também eu acho que a gente queria fazer muita nuvem negra num momento tão bom. Porque o Corinthians está a 10 jogos sem perder. 10 jogos sem perder, me desculpa, é um baita número. Porque antes, quem torcia contra, rivais querendo zoar, falavam, tá sem perder, mas jogou contra o Universitário 2 vezes, jogou contra o América Mineiro, jogou contra times de menor expressão. Agora não, meu amigo. Agora eu acho que tem sim que se valorizar o feito desse Corinthians no Luxemburgo, porque a gente tem jogo contra o News Old Boys lá na Argentina. Não é nada fácil. Internacional em Porto Alegre. Era pra ter vencido o jogo. Levou um gol no último minuto. O Inter que passou pelo River Plate. Sim. Ontem no Beira-Rio. E o Corinthians não perdeu pro Inter lá e poderia ter vencido se não fosse o gol nos acréscimos. Teve Atlético Mineiro fora de casa. Teve primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo. Então são jogos difíceis e que esse Corinthians não vem perdendo. Agora, tem a tensão do Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo tem. O Corinthians tem o São Paulo, no meio da semana, quarta-feira, só que tem o Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro, nesse fim de semana. E aí, qual será que vai ser o planejamento do Luxemburgo? Vai com a cavalaria completa nos dois? Eu acho o seguinte, boa tarde a todos inicialmente. Se, salvo algum lapso de memória, o Corinthians me parece que hoje tem a maior invencibilidade entre os clubes da Série A do futebol brasileiro. Claro que todas as competições combinadas. No caso do Corinthians, as 3 frentes: brasileiro, Copa do Brasil e também a Sul-Americana. Não é nada. Isso é um belo avanço para um time que até outro dia era um saco de pancada. Era quase que um faz-me rir. Era um Corinthians alvo de todos os deboches. É um Corinthians que começou de forma péssima esse Campeonato Brasileiro, teve muitos problemas na parte inicial da temporada. Aí contratam o Luxemburgo, que chega cercado de todo o discreto do mundo, e eu já disse aqui, eu estava entre esses críticos. Como nós somos informação, Kaique Lima, nosso diretor,
acaba de passar. O Corinthians perde só pro Botafogo. Botafogo tem 14 jogos de invencibilidade. Juntando Sul-Americana também. Sim. Tá. Não, que o Botafogo não perdeu na Sul-Americana. Era essa minha dúvida. Ok. Segunda maior marca entre todos os times da Série A, o que não é pouco. Agora, então, quando o Corinthians contratou o Luxemburgo, eu fui crítico. Achei que não dava mais, achei que o Corinthians tinha olhado para o retrovisor. O Luxemburgo vinha de uma série de trabalhos, né, não muito bons. Então eu fui crítico naquele momento, embora no dia do anúncio eu tivesse feito a seguinte ressalva. Eu sou crítico, acho que o Corinthians errou, mas eu vou torcer para que dê certo, em consideração ao que o Luxemburgo me fez gostar de futebol, porque ele foi o cara mais criativo que eu vi no futebol brasileiro. O técnico mais criativo que eu vi no Brasil, indiscutivelmente, foi Vanderlei Luxemburgo, aqueles belos trabalhos, Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, mais tarde no Santos. Ele foi muito bom, a ponto de ser contratado, ter sido contratado depois pelo Real Madrid, de Zidane e Ronaldo. Então, aí que tá o negócio. Sabe por quê? Eu tenho essa dívida de gratidão com ele. O que ele fez de bom pelo futebol. Agora, eu não acreditava. Mas você tá torcendo pelo trabalho dele? Eu tô. Você é muito cara de pau. Não sou cara de pau. É muito cara de pau, Vamp. Ele, palmeirense, quer me dizer que ele tá torcendo pelo Luxemburgo. Eu tô torcendo pelo Luxemburgo, sabe por quê? O Luxemburgo, à frente do Palmeiras, ele montou aqueles Palmeiras em 93, 4 e 6. O palmeirense que não for muito grato, um pouco nostálgico até em relação àquilo, é um ingrato. Ele fez a gente sorrir muito. Então eu sou grato a isso, sim. Até o Corinthians do Vampeta, que ele montou antes, né? Enfim, 98 e tal. Pô, ele fez um belíssimo trabalho. Agora, eu não apostaria uma nota de R$3 que esse trabalho fosse dar certo. Aliás, eu botava menos fé nesse trabalho do que nas suas apostas. Você que virou um que eu te ganhei, inclusive, né? 200 na última. 200. Eu te ganhei 200 Eu te ganhei 200 na penúltima. 200. Ele virou agora. Estava colecionando vitórias. Estava colecionando vitórias. Perdi agora, dei um deslize, mas vou igualar. Dá uma festa. Olha, eu vou igualar. Que é lanterna. Eu sou líder absoluto ainda e eu vou igualar, porque eu apostei no Palmeiras contra o Galo. O Vamp foi no Galo, eu fui no Palmeiras, eu acho que o Palmeiras passa. Apostei no Flamengo contra o Olímpia. Eu tô com você nessa aí. É isso. E o Vamp foi no Olímpia. Eu acho que eu vou tirar aí, ó. Eu acho que eu vou ficar no 0-0 nessa rodada. Acontece, não é sempre que eu vou roubar esse bobo. Agora, ô Vanderlei Nogueira, falando em bobo, quem não tá nada bobo agora é o Vanderlei Luxemburgo. Porque agora ele tá falando, agora ele tá se posicionando. E ele deixou claro ontem que não é pra esperar jogo bonito em Sul-Americana. E ele ainda falou sobre o planejamento. Olha aí, isso é muito importante. Ele falou sobre o planejamento para ter o Renato Augusto contra o São Paulo. A gente falou muito isso ontem. Renato Augusto é o jogador decisivo desse Corinthians. É um jogador que vai ser totalmente, estritamente necessário para o Corinthians passar pelo São Paulo com 2 nomes de peso do outro lado também agora, que tem Rames Rodrigues e Lucas Moura. E a gente ontem debateu, será que ele vai botar o Renato Augusto para jogar contra o Curitiba, mesmo sabendo ali que tá lutando para sair de perto da zona do rebaixamento, ou não? Ou ele vai guardar o Renato Augusto para esse jogo decisivo contra o Corinthians, quer dizer, contra o São Paulo, num Morumbi que vai estar lotado. Vamos colocar aí a declaração do Vanderlei Luxemburgo sobre o planejamento, para ver se vai ou não usar o Renato Augusto no Brasileiro nesse fim de semana, ou só para o jogo decisivo contra o São Paulo. Você nunca espere assim um jogo, tantos anos de janela, um jogo muito bonito numa Copa. Ainda mais Copa Sul-Americana ou Libertadores. Sempre é um jogo muito pesado, muito truncado, muito marcado. E é assim que passa, né? Nós não conquistamos a classificação hoje. Nem contra o Peru, Universitário, nem contra o New Old Boys. Nós conquistamos quando nós jogamos em casa, que viemos com a vantagem. Aí a vantagem nos deu a classificação pelo empate hoje. Tu tá indo lá na frente, cara, ainda tô aqui atrás. Vamos chegar a voltar para São Paulo, né? Ver como é que estão os jogadores, né? Eu mandei o Renato voltar para São Paulo para trabalhar, né? Porque seria perigoso deixar ele vir para cá na sequência de jogos, né? Um jogador com a experiência dele, né? E
E é importante ele se preparar para os jogos, né, que nós temos de decisão. Apesar de hoje ser uma decisão, mas seria muito arriscado, porque nós jogamos sábado e jogar hoje seria muito arriscado. E os que estão lá, nós estamos recebendo informações dos jogadores que estão lá e nós vamos ver como é que vai fazer. É importante todos estarem à disposição para jogar um jogo primeiro contra o Curitiba, que antecede o jogo do São Paulo, e depois contra o São Paulo. Olha aí, ó. É o Vanderlei Luxemburgo deixando claro, Vander, que ele pode usar o Renato Augusto contra o Curitiba. Eu achei que ele já ia bancar lá, não vai ser só contra o São Paulo. É um jogador necessário para ele se classificar para a final. Só que ele deixa claro, todo mundo tem que estar preparado para os 2 jogos. São 2 jogos decisivos. Bom, o Vanderlei Luxemburgo tem toda a característica histórica, isso é elogio, tá? De gato mestre, né? Ele é aquele negócio. Ele fala uma coisa, tal, mas ele deixa sempre um atalho para poder mudar a rota do discurso. De longe, acho que ele não vai usar o Renato Augusto. Agora, para deixar um atalhozinho lá, talvez use alguns minutos, dependendo do que acontecer, 15 minutos finais, para ele se movimentar, para ver exatamente como está. Na cabeça dele, o Renato Augusto será um jogador, como você acabou de dizer, extremamente útil, muito importante ao Corinthians na partida contra o São Paulo. É um jogo decisivo, o Corinthians já entra classificado. Imagine, é muito importante ter um jogador cerebral que saiba o que está acontecendo, segure o jogo, complique a vida do adversário, enfim. Então eu acho que ele só está pensando no Renato Augusto para o jogo contra o São Paulo. Mas e como é que vai ser contra o Curitiba? Sei lá, eu acho que ele pode levar para o banco, ele está enturmado, coloca um pouquinho, acho. Mas se eu fosse o Vanderlei Luxemburgo, imaginando esse cenário que o Corinthians terá pela frente contra o São Paulo, deixaria o Renato, que ele está treinando, está se movimentando, está buscando melhor condicionamento, e todinho inteiro para enfrentar o São Paulo, porque não será fácil. O São Paulo está em desvantagem. Imagino que vai fazer todo o possível para complicar a vida do Corinthians mesmo, partindo para cima, tentando tirar o atraso. Então é isso. Respondendo a tua pergunta, Asmar, eu acho que ele não vai colocar. Mas, se colocar, vai colocar só alguns minutos. Vai enfrentar o Curitiba, que está na zona do rebaixamento. Precisa de pontos, claro que precisa de pontos. Hoje está 2 pontos só da zona do rebaixamento, ou a zona da confusão, como definiu o próprio Vanderlei Luxemburgo. Chegou a ficar 5 pontos. Agora voltou até 2. Se o Bahia ganhar, se o Santos ganhar, se o Goiás ganhar e ele tropeçar o Corinthians tropeçar contra o Curitiba, ele vai para a zona de rebaixamento. Então não pode brincar com isso, mas ao mesmo tempo tem que considerar que aquilo que todo mundo, ou a grande maioria, entendia que o Corinthians não tinha a menor chance, está mortinho nas Copas e tem que pensar mesmo só em Campeonato Brasileiro. O Netflix, a série Netflix mudou todo o cenário. Está vivo nas competições, está respirando, aos trancos e barrancos, não importa. Isso aí que o Aymar falou, 10 jogos sem perder, é um ponto importante, cara. O Corinthians só tomou uma trombada, uma pindaíba, tá certo? Quer dizer, e dentro de casa, vim aqui só para te empurrar, e não acontecia absolutamente nada. O time começou a ter resultados. Segundo o filósofo contemporâneo Vampeta, é muito melhor arrumar o time com pontos conquistados do que destruído. Então, você não pode negar. E eu queria só fechar, Asmar, dizendo que quando ele foi contratado, eu falei que ele tinha um desafio. Mostrar se ele estava afiado ou enferrujado. Afiado eu não sei, mas enferrujado, não no desempenho, mas nos resultados, ele está respirando. É isso. Só uma coisa super rápida em relação ao que o Vanderlei falou. Quando a gente pegava a tabela do Campeonato Brasileiro até uns dias, umas semanas atrás, era comum dizer, puxa, são 8 times lutando contra a ameaça de rebaixamento. Agora não são mais 8, agora são 7. É uma insensatez não descolar o Cuiabá desse grupo. O Cuiabá reagiu, está num outro patamar e o Corinthians tem que desgarrar desse bolo também. Ô, velho Vamp, eu acho, né? Vou deixar aqui uma opinião, que a grande decepção do Corinthians nessa temporada, por enquanto, é o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto, mais uma vez, jogou mal adoidado, não acertou nada no jogo de ontem. Eu vi algumas jogadas que ele se precipitou pra caramba
no jogo de ontem. Quero saber, você ainda acredita que esse cara vai ser o Yuri Alberto, que foi até na temporada passada, que foi no Internacional? Porque depois que ele foi comprado pelo Corinthians, o Yuri Alberto caiu muito de rendimento. Você concorda que ele é a grande decepção desse Corinthians por enquanto na temporada? E outra, qual foi o ponto positivo do Corinthians no jogo de ontem? Por que o Corinthians se classificou no jogo de ontem? Isso se deve muito ao Luxemburgo? Primeiro eu vou no conjunto, né? A classificação, né? Soube se posicionar bem, se fechou bem, os chutes de fora da área, nada de chute agressivos, as bolas cruzadas ali, nada que incomodasse muito o Cássio, né? Mérito do Luxemburgo sobre montar a equipe, né, vem revezando aí, deixou jogadores importantes aqui como o Renato Augusto, que não foi, faltando ali 20 minutos, botou jogadores experientes para segurar a onda, Fábio Santos, Juliano, Romero, Fagner entrou no jogo, né? Em relação ao Idalberto, pelo valor, pelo que ele é, vamos lembrar que ele só tem 21 anos, né? Mas já é rodado, já teve fora do país, tudo. Eu gosto muito dele, eu acho que ele participa bastante. Agora ele tem que virar o principal atacante, já que o Roger Guedes foi embora. A gente vem errando bastante, é porque ele participa muito. Eu acho até que ele deveria jogar aonde o Roger Guedes jogava. Ele tem que pegar os zagueiros de frente. Ele não é um pivô, ele sai muito da área, mas sai pelo lugar errado. O Luxemburgo tem que corrigir isso. Não só ele, porque ele é um menino de 21 anos, queira ou não, carrega esse peso de ser o principal atacante, jogador caro, né? Vem às vezes quebrando a bola, mas todo mundo sabe que ele tem qualidade. Não é nenhum cara de 28, 29 anos. O Yuri Alberto tem 21 anos, gente. 21 anos, é porque ele começou cedo, foi bem no Inter, foi pra fora, jogou bem no Santos. Então não é de se descartar, não. Eu acho ele o principal atacante do Corinthians, mesmo quando tava o Roger Guedes. Aí você tá de sacanagem. Mesmo quando tava o Roger Guedes. É que a temporada. Não, é que a temporada do Roger Guedes começou melhor. O Yuri Alberto joga mais do que o Roger Guedes. Muito mais. Eu não acho. Eu não acho que ele provou. Eu não acho que ele provou. Você acha que eu tenho que concordar tudo com você e você concordar comigo? Ué, não, é por isso. Você não vive num país democrático de direito. Debate. Não é um país democrático de direito. Você falar que o Yuri Alberto. Isso aqui não é um país democrático de direito. Não é um país. Não é um Estado laico. É laico, professor? Não estamos no estádio laico? Mas você comparar o estádio Roger não, Guedes, Estado. o que o Roger Guedes fez pelo Corinthians e o que o Yuri Alberto fez pelo Corinthians não tem comparação. Ano passado, não, eu digo até a carreira, tá? Porque o Yuri Alberto jogou bem no Inter, o Roger Guedes jogou bem no Atlético Mineiro, no Palmeiras. Tem 5 anos a menos de idade, 5 de janeiro. Mas tá bom, mas também mostrou muito menos. Vivemos num país democrático de direito, um estádio laico. Então pronto, deixa eu com minha opinião. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.